Meu nome é Aline Macedo. Tenho 30 anos. Na última terça-feira, sentei sozinha no meu escritório em Curitiba e ouvi 43 mensagens de voz da minha família. Pessoas com quem eu não falava há 7 anos. Nenhum deles disse me desculpe. Todos disseram as mesmas duas palavras. 7 anos atrás, saí da casa da minha mãe com R$ 500 em dinheiro, uma mala e as roupas do corpo. Foi só isso. Sem plano, sem rede de segurança, apenas uma decisão que eu não podia desfazer. Depois que fui embora, minha família disse a todos na nossa cidade que eu era instável, que precisava de ajuda, que estavam morrendo de preocupação comigo. Eles não estavam preocupados, estavam aliviados. E teriam continuado aliviados se minha irmã não tivesse digitado meu nome no Google na semana passada. Antes de continuarmos, tire um momento para se inscrever, mas apenas se esta história realmente ressoar com você. Adoraria saber de onde você está assistindo e como está a temperatura por aí agora. Só para você saber, esta é uma história fictícia. Alguns elementos foram aprimorados com a ajuda de ETT para aprofundar o impacto emocional e criar uma experiência mais imersiva para você. Agora, deixe-me respirar fundo e contar o que realmente aconteceu. Natal de 2019. Uma pequena cidade chamada Vale Verde, no interior de Santa Catarina. População de pouco mais de 5.000 habitantes. O tipo de lugar onde as pessoas sabem da sua vida antes de você e, de alguma forma, ainda entendem tudo errado. O Natal na nossa casa significava a louça cara da minha mãe disposta em uma mesa longa demais para a sala de jantar. 15 parentes espremidos ombro a ombro. Meu pai servindo vinho, como se o silêncio fosse algo que você pudesse afogar. Eu tinha 23 anos, trabalhava em 2 empregos, servindo mesas numa lanchonete na beira da BR-116 e atendendo ligações em uma imobiliária local, durante o dia, economizando tudo o que podia. Minha irmã mais velha, Laura, tinha acabado de ser promovida, de assistente de marketing para coordenadora de marketing em uma agência regional. Mesmo salário novo, cargo, mas na nossa casa isso a tornava extraordinária. Minha mãe estava na ponta da mesa e ergueu a taça. A Laura, ela disse sorrindo, como se tivesse acabado de ganhar algo. Nosso orgulho e alegria. Aquela que sempre faz essa família ficar bem. 15 pessoas ergueram suas taças. Eu ergui a minha também. Ninguém perguntou de mim, nem dos meus empregos, nem das minhas aulas, nem dos meus planos. Eu poderia ter desaparecido daquela mesa, e a única diferença seria uma cadeira vazia. Eu era ruído de fundo na minha própria vida. Mas eu não fui àquele jantar para ser vista. Eu fui com uma pergunta, uma bem simples. Esperei até a sobremesa quando os pratos estavam quase vazios e a conversa se suavizou naquele confortável cruzamento de vozes. Mãe, eu disse. Queria perguntar, sobrou alguma coisa da poupança para os estudos da vó Leonor. A sala ficou em silêncio. Não aquele silêncio gentil, mas o tipo que parece que algo acabou de quebrar e todo mundo ouviu. Minha mãe pousou a taça lentamente. Ela olhou para mim. Depois olhou ao redor da mesa e, quando falou, sua voz era doce o suficiente para fazer os dentes doerem. Vejam, ela disse suavemente. É com isso que tenho lidado. Ela tem agido de forma instável há meses. Eu não reagi. Apenas fiquei sentada ali. O pudim intocado na minha frente, 15 pares de olhos, se voltando para mim, como se eu tivesse acabado de arruinar algo sagrado. Minha tia Célia se inclinou e apertou minha mão. Querida, ela sussurrou, sua mãe só quer o que é melhor para você. Eu balancei a cabeça. Então me levantei e fui para a cozinha. E como em toda reunião de família anterior a essa, comecei a lavar a louça, porque era isso que eu fazia. Eu limpava enquanto todos os outros celebravam. A água estava correndo, mas eu ainda conseguia ouvir as vozes deles vindo da sala de jantar. A voz da minha mãe baixou. Ela não precisa desse dinheiro.
Dissemos que usamos para a Laura, para o carro dela, para as mensalidades da faculdade. A Aline não ia chegar a lugar nenhum de qualquer jeito. Eu congelei e desliguei a torneira. A avó Leonor tinha guardado 50.000 reais para cada uma de nós. Ela mesma me contou 2 anos antes de falecer, segurou minhas mãos na mesa da cozinha e disse: Isso é seu, querida. Ninguém pode tirar de você. Alguém tirou. Voltei para a sala de jantar. Minha mãe estava se servindo de mais uma taça de vinho. Aquele dinheiro era meu, eu disse. A avó deixou para mim. Você não tinha o direito de mexer. Ela não recuou. Pousou a garrafa lentamente e cruzou as mãos. Inclinou a cabeça do jeito que sempre fazia logo antes de reescrever a realidade. Você está sendo dramática, Aline, ela disse calmamente. Você sempre faz isso. Você sempre transforma tudo em um problema sobre dinheiro. Eu sustentei o olhar dela. Estou perguntando sobre os 50.000 reais que foram deixados no meu nome. E foi aí que tudo começou a desmoronar. E eu estou te dizendo, minha mãe continuou com a voz calma e cortante. Você soa exatamente como a sua avó, sempre criando problemas do nada. Isso me paralisou porque minha avó Leonor era a pessoa mais gentil que eu já conhecera. E o jeito que minha mãe disse o nome dela soou como algo que ela queria limpar da sola do sapato. 10 minutos depois, ela chamou todo mundo para a sala de estar. Eu sabia o que estava por vir. Já tinha visto essa performance antes. Feriados diferentes, desculpas diferentes, o mesmo roteiro. Minha mãe Margarida Macedo, em pé no centro, como uma atriz preocupada em um palco pelo qual ninguém pagou, mas todos apareceram para assistir. Eu não queria dizer nada. Ela começou enxugando o canto do olho com um guardanapo. Mas acho que a família merece saber. A Aline não tem estado bem. Ela está instável. Tenho tentado ajudá-la em silêncio, mas esta noite. Ela gesticulou para mim como se eu fosse uma evidência. Olhei para o meu pai. Tomás Macedo estava sentado em sua poltrona, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fixos no tapete, como se houvesse algo escrito ali que ele precisasse memorizar. Ele não disse nada. Olhei para o meu irmão mais novo, Enzo. Ele estava encostado na parede de braços cruzados. Ele deu um pequeno aceno. Não para mim, para ela. Olhei para a Laura. Ela nem sequer levantou os olhos. Apenas continuou rolando a tela do celular, como se aquilo não tivesse nada a ver com ela. 15 pessoas naquela sala. Nenhuma perguntou se eu estava bem. Nenhuma a questionou. Nenhuma. Eu me virei e subi as escadas. Sem lágrimas. Sem gritos, apenas silêncio. Fiz uma mala. Joguei dentro o que consegui pegar. Meu casaco de inverno, algumas roupas, os 500 reais que eu tinha economizado das gorjetas da lanchonete e a pequena caixa de madeira que minha avó tinha me deixado. Estava em cima da minha cômoda há 2 anos, fechada porque abri-la significava aceitar que ela realmente tinha ido embora. Eu a levei comigo mesmo assim. Quando desci as escadas, a sala ainda estava cheia, ainda observando. A voz da minha mãe me seguiu enquanto eu caminhava em direção à porta. Se você sair, ela disse rispidamente, não se dê ao trabalho de voltar. Eu não discuti, não bati a porta. Fechei gentilmente porque já sabia que nunca mais a abriria de novo. Lá fora, uma chuva fina e fria caía sobre Vale Verde. Fria, silenciosa, sem fim. Fiquei ali com uma mala 500 reais e nenhum lugar para ir. Essa foi a última vez que ouvi a voz da minha mãe por 7 anos. Comprei uma passagem de ônibus naquela noite em uma rodoviária perto da BR-116. O mais longe que eu podia pagar era Curitiba, no Paraná. 18 horas em um ônibus, minha mala espremida entre as pernas, a caixa da minha avó no meu colo. Eu não dormi. Apenas vi o país passar pela janela.
Campos, rodovias, cidades onde eu nunca pararia. E tentei me lembrar da última vez que alguém da minha família me fez uma pergunta que não estivesse disfarçada de crítica. Eu não consegui. Se você acha que minha mãe tinha o direito de pegar o dinheiro dos estudos e defender as ações dela, por qualquer motivo que seja, você pode comentar apoio. Mas se o que ela fez te chocou, se você consegue sentir o que eu passei, então deixe um fique firme como uma pequena forma de estar ao meu lado. Às vezes, algumas palavras simples de alguém que entende podem significar mais do que você imagina. Em algum lugar perto de São Paulo, a mulher sentada ao meu lado me ofereceu metade do seu lanche. Eu agradeci e comi rápido demais. Ela não perguntou por que eu estava chorando. Apenas me entregou um guardanapo e olhou pela janela. Às vezes, estranhos te mostram mais bondade em 10 segundos do que a família em 23 anos. Curitiba, dezembro, muita chuva. Passei minha primeira noite em um abrigo para mulheres perto do centro. A segunda semana em um albergue barato que cheirava a desinfetante e exaustão. Eu não tinha crédito, nem referências, nem contatos, apenas uma ética de trabalho que minha família usou por anos e nunca valorizou. 2 semanas depois, encontrei um emprego como recepcionista em uma pequena empresa de consultoria chamada Carvalho e Vale. 8 funcionários, espaço apertado. Terceiro andar de um prédio antigo de tijolos. Eles ajudavam pequenas comunidades a solicitar fundos de desenvolvimento. Eu atendia telefones, organizava correspondências, marcava reuniões. Não era impressionante, mas era meu. 3 semanas na minha nova vida cometi um erro. Verifiquei o Facebook pela primeira e última vez desde que saí. Minha mãe tinha postado no grupo da família. A postagem parecia algo escrito para uma plateia, não para uma filha. Por favor, mantenham a Aline em suas orações. Ela está passando por um momento difícil. E nós só esperamos que ela esteja segura onde quer que esteja. Nós a amamos e nossa porta está sempre aberta. Tinha mais de 100 reações. Comentários cheios de simpatia. Você é uma mãe tão forte, Margarida, orando pela sua família. Você fez tudo o que podia. E bem no topo, o comentário do Enzo. Ela sempre foi a dramática. 47 curtidas. Fiquei olhando para a tela por muito tempo. Então excluí o Facebook naquela noite e nunca mais voltei. Deixe-me dizer o que o contato zero realmente custa quando você tem 23 anos e está começando do nada. Sem economias, sem plano de saúde, sem contato de emergência em nenhum formulário por 2 anos. Toda vez que eu preenchia uma papelada, eu escrevia N/A naquele campo, porque não havia ninguém. Sem ligações de aniversário, sem feriados, ninguém para mandar mensagem quando fiquei tão doente que não consegui sair do chão do banheiro por 2 dias e considerei seriamente chamar uma ambulância. Mas não chamei, porque sabia que não podia pagar. E há outra coisa que ninguém te diz. Aquela consciência silenciosa e constante de que em algum lugar lá em Vale Verde há 15 pessoas contando uma história sobre você e você não pode corrigir uma única palavra. Eu me tornei um fantasma. Um conto de advertência que minha mãe contava nos almoços da igreja. Uma história que ela podia polir e apresentar. Algo trágico o suficiente para ganhar simpatia, vago o suficiente para que ninguém fizesse muitas perguntas. Mas o silêncio também me deu algo. A primeira manhã em que acordei em Curitiba. Não daquele jeito que você acorda num sobressalto de ansiedade. Não daquele jeito em que seu peito já está apertado antes mesmo de seus olhos se abrirem. Quero dizer, realmente acordei. Fiquei deitada naquela cama estreita de albergue, olhando para o teto, e percebi que algo estava faltando. Levei um minuto para descobrir o que era. A voz da minha mãe. Aquele eco constante na minha cabeça. Você não é o suficiente. Você não é o suficiente. Tinha sumido. Como se alguém finalmente tivesse encontrado o interruptor e desligado. Na Carvalho e Vale, Olívia Carvalho me notou antes mesmo que eu pensasse em me notar.
Na minha primeira semana, reorganizei todo o sistema de arquivos deles. 3 anos de pastas de clientes espalhadas, referenciadas, codificadas por cores digitalizadas. Ninguém me pediu para fazer isso. Eu simplesmente não suportava a desordem. Na sexta-feira à tarde, Olivia passou pela minha mesa, depois parou, depois voltou. Você reorganizou 3 anos de arquivos em 4 dias? Ela perguntou. Olhei para ela. Alguém que precisava de algo para controlar, eu disse. Ela não riu. Não olhou para mim como se eu fosse estranha. Puxou uma cadeira e sentou na minha frente. Me diga o que mais você vê que não está funcionando, ela disse. E pela primeira vez na minha vida, alguém estava me fazendo essa pergunta seriamente. Enquanto eu construía algo real em Curitiba, minha mãe construía uma versão diferente de mim lá em Vale Verde. Eu não sabia a história toda na época. Descobri depois pela minha tia Lúcia, por uma velha amiga do ensino médio, que me encontrou anos depois. Mas vou te contar agora para você entender o que estava acontecendo nas minhas costas. Um mês depois da minha partida, minha mãe disse às mulheres da igreja que eu estava recebendo tratamento em uma clínica de reabilitação. Ela nunca disse qual. Não precisava. Numa cidade como Vale Verde Clínica, só significa uma coisa, e as pessoas sempre vão imaginar a pior versão por conta própria. O apartamento que eu costumava alugar em cima da livraria, na Rua das Flores. Eu tinha deixado a maior parte das minhas coisas lá. Laura assumiu o lugar, vendeu meus móveis, ficou com meus casacos. Disse ao proprietário que eu tinha abandonado tudo. Meu pai lidava com os vizinhos de pé na garagem, as mãos nos bolsos, a voz cuidadosamente controlada. Nós só esperamos que ela esteja segura onde quer que esteja. Ele nunca me ligou. Nenhuma vez. Enzo postava coisas vagas online. Citações que pareciam profundas se você não pensasse muito. Família não é sobre sangue. É sobre lealdade. Algumas pessoas preferem fugir a crescer, orando por aqueles que jogam tudo fora por nada. Cada uma ganhava curtidas, dezenas delas. Cada uma era sobre mim. Essa era a versão deles da Aline Macedo, a filha instável, a que surtou, a que foi embora e desapareceu em algo vergonhoso que ninguém conseguia definir direito. Uma história que eles podiam carregar por aí, mostrar quando fosse útil coletar simpatia. Por 7 anos estive fora, e eles contaram a minha história como se eu já estivesse morta. O ano 1 em Curitiba foi sobrevivência. O ano 2 foi a primeira vez na minha vida que fiz um plano que pertencia a mim na Carvalho e Vale. Passei de recepcionista para coordenadora de projetos em 6 meses. Olivia me entregou um pequeno pedido de subsídio para gerenciar um projeto de horta comunitária na zona sul da cidade. Entreguei 3 dias antes do prazo com um orçamento revisado que cortava custos em 11%. E pela primeira vez, alguém olhou para o meu trabalho e viu valor não potencial, não obrigação, valor real. Olivia leu meu relatório 2 vezes. Então ela olhou para mim como se estivesse recalculando algo e, em vez de questionar, me entregou outro projeto. Foi assim que começou. Me matriculei em um programa online de administração de empresas por uma universidade estadual. Aulas à noite e trabalho durante o dia. Paguei tudo sozinha cada salário. Uma parte ia direto para as mensalidades. Sem empréstimos, sem plano B, apenas pagamentos pequenos e constantes. Meu apartamento era de 2 quartos, dividido num prédio antigo no bairro do Boqueirão. Minha colega de quarto trabalhava no turno da noite, então mal nos víamos. Eu vivia em silêncio. Cozinhava todas as refeições arroz e ovo, num dia macarrão no outro, o que estivesse mais barato no mercado. Comprava roupas em brechós, cortava meu próprio cabelo no espelho do banheiro por quase 2 anos. Não houve transformação dramática nenhuma. Música tocando ao fundo. Apenas alarmes disparando no escuro café
esfriando na mesa, adormecendo com os livros abertos e acordando antes do nascer do sol para fazer tudo de novo. Eu não estava correndo atrás do sucesso, eu estava fugindo da impotência. E em algum lugar no meio do caminho, o sucesso simplesmente me seguiu. Olivia nunca me tratou como se eu estivesse quebrada. Ela não agia como se eu fosse um projeto ou alguém que ela precisasse consertar. Ela me tratava como alguém que chegava cedo, saía tarde e notava coisas que os outros ignoravam. Numa tarde, sinalizei um erro de faturamento em uma conta de cliente. R$ 25.000. Era quanto teria custado à empresa se ninguém tivesse percebido. Olivia me chamou na sala dela. Você pegou algo que minha contadora deixou passar, ela disse. Dei de ombros levemente. Eu verifico tudo 2 vezes. Ela se recostou na cadeira. E por que isso? Encontrei os olhos dela. Porque eu cresci tendo que fazer isso. Ela não perguntou mais nada. Não precisava. Olivia Carvalho era o tipo de líder que entendia algo que a maioria das pessoas não entende. As pessoas mais famintas não são aquelas que pedem oportunidade. São as que ficaram sem ela por tanto tempo que, quando finalmente aparece, não desperdiçam um segundo. E em vez de falar sobre fome, ela me deu mais trabalho. Terminei meu curso no final do meu terceiro ano. Sem cerimônia, sem plateia. Imprimi meu diploma numa lan house, comprei uma moldura barata e pendurei em cima da minha mesa no trabalho. Na manhã seguinte, Olivia bateu na porta da minha sala. Àquela altura, eu tinha uma pequena janela de frente para um estacionamento, mas era minha. Ela se encostou no batente da porta e sorriu. Parabéns, ela disse. Como sou a gerente de projetos. A empresa tinha crescido àquela altura, mais clientes, mais funcionários, projetos maiores. E, de repente, eu estava liderando uma equipe de 10 pessoas. Naquele mesmo mês, alguém novo entrou no escritório para uma entrevista. O nome dela era Raquel Lima. Ela era perspicaz, confiante e tinha um tipo de risada que fazia as pessoas virarem a cabeça sem saber o porquê. Tinha trabalhado em comunicação de ONGs antes de sofrer burnout e querer algo diferente. Nos conectamos quase imediatamente não por causa do trabalho, mas por causa do que não falávamos. 3 semanas depois que ela começou, estávamos sentadas na minha mesa tarde da noite, comendo um lanche depois de um prazo final. Ela olhou para mim e fez uma pergunta simples. Por que você nunca fala sobre a sua família? Não sei por que respondi. Talvez estivesse cansada. Talvez estivesse pronta. Talvez eu simplesmente não quisesse mais carregar isso sozinha. Então contei tudo a ela. O Natal, a poupança às mentiras, o silêncio, os 7 anos. Foi a primeira vez que eu disse tudo isso em voz alta. Raquel não interrompeu. Não reagiu na metade. Apenas ouviu. Quando terminei, ela ficou sentada ali, em silêncio por um momento. Então, disse quase casualmente: É a minha disse às pessoas que eu morri. Eu pisquei. Que acidente de carro. Ela disse que essa era a história. Fiquei olhando para ela. Ela deu de ombros levemente. Mais fácil do que explicar aos amigos da igreja que a filha deles é lésbica. Ficamos ali em silêncio. 2 pessoas que foram apagadas de maneiras diferentes. E pela primeira vez desde que saí de Vale Verde eu chorei. Não baixinho, não educadamente, apenas honestamente. Naquela noite, algo mudou. Foi também a noite em que finalmente abri a caixa. 5 anos. Eu a carreguei para todo lado. Do abrigo ao albergue, até aquele apartamento minúsculo. Ela ficava na minha mesa de cabeceira todas as noites. E todas as noites eu não tocava nela, porque abri-la significava aceitar 2 coisas: que minha avó tinha ido embora e que ela tinha sido a única pessoa da minha família que já me amou sem condições. Raquel recostou-se na cadeira e acenou com a cabeça em direção a ela. Você está encarando essa coisa há 5 anos, ela disse. Não é uma bomba. Abra. Então eu abri.
Dentro havia um colar de pérolas, o que ela usava todo domingo na igreja, cuidadosamente embrulhado, ainda brilhando. Havia uma fotografia. Eu, aos 6 anos de idade, sorriso banguela, cabelo torto, olhos brilhantes. Era a única foto de infância que eu tinha. A única que não tinha sido jogada fora ou esquecida. Segurei-a nas mãos por um longo tempo. E pela primeira vez em anos, não me senti invisível. Minha mãe nunca manteve fotos minhas nas paredes. Os retratos escolares da Laura enfileiravam-se no corredor em molduras perfeitas, ano após ano, como uma linha do tempo de alguém que vale a pena lembrar. Os meus eram diferentes. Eram tirados enfiados em gavetas esquecidos de propósito. Dentro da caixa, sob a fotografia e as pérolas, havia uma carta dobrada uma vez. A caligrafia da minha avó, cuidadosa, levemente trêmula. O tipo de letra cursiva que vinha de uma época em que escrever com capricho significava algo sobre quem você era. Aline, se você está lendo isso, significa que encontrou a coragem para ir embora. Que bom! Eu quis ir embora a vida toda, mas tive muito medo. Não seja como eu. Não mantenha esta família unida às custas de si mesma. Você não deve a sua vida a ninguém. Eu li uma vez, depois de novo, e na terceira vez minhas mãos tremiam tanto que o papel tremia entre meus dedos. Em todo feriado, em todo jantar, em todo momento, eu ficava calada só para manter a paz. Achei que estava fazendo o que ela queria, mantendo a família unida. Ela tinha dito essas palavras tantas vezes enquanto eu crescia que se tornaram algo pelo qual eu vivia. Mas agora eu entendia algo que não tinha me permitido ver antes. Ela só tinha dito isso em voz alta na frente da minha mãe naquela casa, sob aquele teto onde cada palavra estava sendo vigiada. Esta carta, escondida em uma caixa que mais ninguém deveria abrir. Era isso que ela realmente queria dizer. Havia um bilhete no final, uma linha curta sobre a poupança para os estudos. Deixei instruções com meu advogado. Doutor Henrique, pergunte a Lúcia. Ela sabe. Fiquei sentada na cama por muito tempo, a carta numa mão, a foto na outra, e algo dentro de mim finalmente se acalmou. Minha avó não tinha me pedido para ficar. Minha mãe pediu. E eu passei anos confundindo as duas. No meu 6º ano em Curitiba, Olívia me chamou na sala dela. Ela não perdeu tempo com conversa fiada. Quero que você assuma uma nova função, ela disse. Eu esperei. Diretora de operações. Por um segundo achei que tinha ouvido errado. A empresa tinha crescido. O que começou como uma pequena consultoria se expandiu para algo real, mais funcionários, mais clientes, maior impacto. Estávamos trabalhando em projetos de desenvolvimento habitacional, programas de financiamento comunitário, parcerias que realmente mudavam as coisas, e ela estava me oferecendo um assento no topo. Aceitei não porque soasse impressionante, mas porque sabia que tinha conquistado. Eu não era rica. Quero ser clara sobre isso. Eu dirigia um carro usado, morava num apartamento pequeno. De um quarto tinha economias, plano de saúde, uma vida que era estável. Mas se você tivesse perguntado à garota que uma vez dormiu num abrigo com R$ 500 em nome próprio, isso era mais que sucesso. Isso era liberdade. Em outubro, uma revista regional de negócios publicou uma reportagem sobre mulheres no desenvolvimento comunitário. Minha foto, meu nome, meu cargo. Uma versão da minha história que era limpa e fácil de entender. De recepcionista a executiva, trabalho duro, determinação, o tipo de narrativa que as pessoas gostam. No escritório, Olívia trouxe um pequeno bolo para comemorar. Raquel riu quando viu. Isso é muito sério, ela disse pegando um garfo. Precisamos de algo ridículo na próxima vez. Minha vida tinha se tornado algo que eu não sentia necessidade de explicar. Era tranquila, constante cercada por pessoas que me respeitavam num trabalho que importava. Não procurei minha família online.
Não verifiquei as atualizações deles. Não dirigi por Santa Catarina quando tinha viagens de negócios por perto. Não mandei dinheiro. Não mandei mensagens. Não deixei portas entreabertas. Deixei-os ir completamente. Algumas pessoas chamariam isso de frieza. Eu chamo de sobrevivência. Quando você cresce como a pessoa em quem todos colocam a culpa, aprende algo cedo. Distância não é crueldade, é oxigênio. E eu passei 23 anos segurando a respiração por 7 anos. Eles me deixaram desaparecer com a mesma facilidade. Sem ligações, sem cartas, sem mensagens passadas por mais ninguém. Nada. Minha mãe disse à cidade que eu estava em algum tipo de clínica e as pessoas acreditaram nela. Ninguém verificou. Ninguém questionou. Ninguém veio procurar. Ninguém nem sequer pesquisou meu nome. 7 anos de silêncio até uma terça-feira aleatória, em março de 2026. Essa foi a primeira vez que minha irmã Laura digitou meu nome num site de busca. E não foi porque ela sentia minha falta. Não foi porque ela estava curiosa. Foi porque ela precisava de dinheiro. Essa é a parte que ficou comigo. Nenhuma única pessoa da minha família havia me procurado antes disso. Nenhuma vez. Nunca se perguntaram o que aconteceu comigo. Nunca questionaram a história que receberam. É fácil acreditar em uma mentira quando a verdade o deixaria desconfortável. Se você ainda está aqui, talvez queira se inscrever agora, porque esta história não fica mais fácil a partir daqui. 6 meses antes daquelas mensagens de voz aparecerem, recebi um e-mail no trabalho. O assunto era simples. Da sua tia Lúcia. Por favor, leia. Fiquei olhando para a tela por 20 minutos antes de abrir. Lúcia era a irmã mais nova da minha mãe. Enquanto eu crescia, ela estava sempre lá, calada, educada, cuidadosa para não sair da linha. Ela observou tudo acontecer comigo e não disse nada por anos. Eu a culpava quase tanto quanto ao resto deles. O e-mail dela era curto, 3 parágrafos sem desculpas para amenizar nada sem tentar suavizar a situação. Ela disse que sentia muito. Sinto muito por ter ficado calada. Sinto muito por ter tido medo. Sua mãe tem um jeito de remover pessoas da vida dela, ela escreveu. E eu não queria ser a próxima. Então ela me contou algo que fez minhas mãos pararem no teclado. A poupança para estudos da minha avó tinha sido administrada por um advogado chamado Dr. Henrique em Florianópolis. Havia instruções claras: 50 mil reais para Laura. 50 mil reais para mim, contas separadas, assinaturas separadas necessárias. Minha mãe falsificou a minha, transferiu tudo para uma conta só e deu tudo para a tia Laura. Lúcia sabia, porque estava lá quando os documentos foram assinados. Ela foi testemunha. Recostei-me na cadeira e olhei para para a tela. Seguinte, aquela âncora da minha vida. Não era um dinheiro que mudaria a minha vida. Eu tinha ganhado mais do que isso em poucos meses no meu segundo ano na empresa. Mas não era esse o ponto. A falsificação, a mentira, o jeito como ela roubou de mim e depois me fez parecer instável por ter perguntado sobre isso. Aquilo era outra coisa totalmente diferente. Aquilo era o projeto, o alicerce de tudo em que eu havia crescido. Uma decisão que explicava anos de confusão. Não tomei medidas legais. Era tarde demais. O prazo de prescrição já havia passado. Lúcia adicionou mais uma coisa no final da mensagem. Sua mãe está organizando o evento de arrecadação da comunidade de Vale Verde nesta primavera. A cidade inteira estará lá. Na época não entendi bem por que isso importava, mas entenderia em breve. 2 meses depois, Olivia entrou na minha sala segurando o celular como se tivesse acabado de encontrar algo valioso. Você não vai acreditar nisso, ela disse. Tirei os olhos do notebook. Tem um pastor chamado Marcos Silva. Ele dirige uma igreja numa cidadezinha no interior.
Ele também faz parte da diretoria de uma ONG de desenvolvimento comunitário. Eles estão organizando um grande evento anual de arrecadação e estão procurando um palestrante principal. Não reagi de primeira, mas quando ela disse o nome da cidade Vale Verde, bateu em mim como uma sirene disparando na minha cabeça. Eles querem alguém que entenda de desenvolvimento comunitário. Ela continuou. Alguém que tenha uma conexão pessoal com o crescimento de cidades pequenas. Falei para eles sobre você. Ela sorriu. Você cresceu numa cidade pequena do interior, certo? Eu nunca tinha contado a ela qual era. Ela não sabia nada sobre a minha família. Não sabia que a mulher que estava organizando aquele evento era a mesma mulher que ficou no meio da sala e disse a 15 pessoas que eu era instável. O evento é em Vale Verde, ela acrescentou. Você seria perfeita. Quase disse não. A palavra estava ali, automática, fácil, segura. E então lembrei da carta de estar parada na chuva fina dos 7 anos de silêncio. 7 anos sendo um fantasma numa história que eu não pude escrever. Eu aceito, eu disse. O sorriso de Olivia se alargou. Perfeito. Vou enviar suas informações. Depois que ela saiu, fiquei ali por muito tempo. Então abri meu notebook e pesquisei o evento. Evento de arrecadação comunitária de Vale Verde. A página carregou. Presidente do comitê Margarida Macedo. O local era o centro comunitário da cidade na Avenida das Flores, data 15 de março. Peguei o celular e mandei uma mensagem para a Paula Lúcia Mayotte. Eu sei sobre o evento. Sou a palestrante principal. A resposta dela chegou quase instantaneamente. Não contei para sua mãe. Tome cuidado. Fiquei olhando para a mensagem, então pousei o celular. Eu não ia voltar do jeito que saí. Eu ia entrar pela porta da frente, 2 semanas antes do evento, numa tarde de terça-feira. Laura sentou-se à mesa da cozinha e pesquisou meu nome. Eu sei porque a Lúcia me contou tudo. Laura tinha 32 anos. Estava recém-divorciada, mal conseguia segurar as pontas. O ex dela tinha ido embora 2 anos antes, levado metade das economias, deixado ela com uma casa que não podia pagar 3 meses de atraso no financiamento, o banco cercando. Ela precisava de um fiador, alguém estável, alguém com dinheiro, alguém com um nome limpo. O crédito da minha mãe estava arruinado. Meu pai estava aposentado. Enzo ainda tinha dívidas que não pagou. Então ela pensou em mim não como irmã, não como pessoa, como solução, como algo que você esqueceu que possuía até precisar de repente. Ela digitou meu nome, Aline Macedo. O primeiro resultado foi meu perfil profissional, diretora de operações Carvalho e Vale Curitiba. O segundo foi uma reportagem de destaque, lideranças emergentes no desenvolvimento comunitário. O terceiro foi o site da empresa Minha Foto. Meu cargo, palestras. Uma citação da Olivia me chamando de espinha dorsal operacional da empresa. Lúcia disse que a Laura apenas olhou para a tela. Não piscou, não se mexeu. Então pegou o telefone e ligou para a minha mãe. Mãe, você precisa ver isso. Ver o quê? A Aline. Ela é diretora de operações numa empresa de verdade. Saiu em revistas de negócios. Lúcia me disse que houve silêncio do outro lado. Não alívio, não orgulho, nem mesmo confusão, apenas uma respiração ofegante. O tipo de som que alguém faz quando a verdade racha algo que passou anos segurando. Isso não é possível, minha mãe disse. Mas ela não terminou a frase, porque terminar significaria admitir que a história que ela contava não era real. As ligações começaram naquela noite. Eu estava numa reunião revisando relatórios trimestrais com a minha equipe. Meu celular vibrou uma vez, depois de novo, depois de novo. Quando a reunião acabou, eu chequei. 43 chamadas perdidas. Todas de números de Santa Catarina. Alguns eu reconhecia, outros não. Todas no mesmo dia. Voltei para a minha sala, fechei a porta, sentei e ouvi. A primeira mensagem de voz era da Laura.
leve e cuidadosa, como se nada tivesse acontecido. Aline, ei, é a Laura. Sei que faz um tempo. Só. Preciso falar com você sobre algo importante. Me liga de volta. A sétima era do meu pai. Lenta e incerta. Aline é o pai, sua mãe e eu. As coisas têm sido difíceis. Precisamos muito da sua ajuda. Nos ligue quando puder. A 15ª era da minha mãe. Controlada. Medida. Aline, é a sua mãe. Não sei o que você tem feito por aí, mas família é família. Precisamos conversar. A 23ª era do Enzo. Casual, como se tivéssemos nos falado ontem. E aí, Aline, parece que você está se dando muito bem. Que bom. Olha, tenho uma ideia que estou trabalhando e precisava de um apoio financeiro. Nada louco só para começar. Me liga. A 38ª era da Laura de novo, e dessa vez a voz dela estava diferente, embargada e instável. Aline, sei que você está vendo isso. Eu preciso de ajuda. Por favor, só me liga de volta. Ajude-me. Duas palavras várias e várias vezes. Vozes diferentes, tons diferentes, mesmo significado. E nenhum deles disse o que eu esperei 7 anos para ouvir. Ajude-me. Duas palavras várias e várias vezes. Vozes diferentes, tons diferentes, alguns calmos, alguns desesperados, alguns tentando soar casuais, como se nada estivesse errado, mas sempre as mesmas duas palavras. Não, me desculpe. Não, eu estava errado. Não, sinto sua falta. Apenas me ajude. 43 mensagens de voz zero. Pedidos de desculpas, todos eles pedindo algo. Ouvi todas elas, cada mensagem do começo ao fim, algumas delas 2 vezes. Depois coloquei meu celular na mesa, recostei-me na cadeira e olhei para o teto por muito tempo. Então liguei para a Raquel. Ela atendeu no segundo toque. Minha família me encontrou, eu disse. Houve uma pausa. Qual parte dói? Ela perguntou. A parte em que eu não estou surpresa. Ela não se apressou para preencher o silêncio. Raquel sabia que era melhor não fazer isso. Às vezes, o que você precisa não é de conforto. É de espaço. 7 anos. 7 anos construindo uma vida do nada. 7 anos de terapia de trabalho aprendendo a confiar nas pessoas de novo. E a primeira vez que eles me procuraram não foi para perguntar se eu estava bem. Não foi para dizer que sentiam minha falta. Foi para perguntar o que eu podia dar a eles. Eu não era útil quando não tinha nada. Mas agora que eu tinha algo, agora eu importava. Coloquei meu celular no não perturbe. Não liguei de volta. Também não os bloqueei. Bloquear teria sido uma reação. E eu já tinha terminado de reagir a eles. O que você vai fazer? Raquel perguntou. Nada de diferente. Eu disse. Tenho aquele evento em 2 semanas. Você ainda vai? É o meu trabalho, respondi. Não mudo a minha vida só porque eles se recusaram a mudar o comportamento deles. Ela soltou uma pequena risada. Certo, ela disse. Vá lá e mostre a eles quem você é. Desliguei a ligação e olhei pela janela. A chuva de Curitiba batia suavemente contra o vidro. Constante, previsível, gerenciável. Eu já tinha lidado com coisa pior. Eles não lidavam bem com o silêncio. 3 dias depois, um e-mail chegou na minha caixa de entrada do trabalho. Meu e-mail profissional, aquele listado, publicamente no site da empresa, vindo de Margarida. Macedo. valeverde@gmail.com. Assunto: sua mãe, Aline. Abri. Li uma vez, depois de novo. Depois de tudo que esta família fez por você, você não consegue nem retornar uma ligação.
Passei anos protegendo sua reputação, dizendo às pessoas que você estava recebendo ajuda, e é assim que você me retribui. Sempre disse que você era egoísta. Acho que eu tinha razão. Salvei, fechei e não respondi. No dia seguinte, uma mensagem chegou pelo LinkedIn da Laura. Vejo que você está se dando bem. Parabéns, eu acho, mas família é família. Aline, preciso de um fiador num empréstimo. Não é muito. Você nos deve isso. Aquela palavra, deve, sempre foi a moeda de troca deles. Então o Enzo se juntou porque ele nunca soube ficar calado. Postou publicamente e marcou metade da família. Engraçado como algumas pessoas ganham um cargo chique e esquecem de onde vieram. A família te apoiou a vida inteira e agora você é boa demais para atender o telefone. Hashtag ingrata. Hashtag família primeiro. Dezenas de curtidas comentários concordando. Tirei prints de tudo do e-mail da mensagem do post, não por razões legais, mas para mim mesma. Para as manhãs em que a dúvida pudesse se insinuar, quando eu pudesse me perguntar se tinha imaginado tudo, se talvez eles não fossem tão ruins, se talvez eu devesse ter tentado mais. Prova. Algo real a que eu pudesse me apegar. Naquela noite, Lúcia me mandou mensagem. Eles sabem que você é a palestrante principal. Sua mãe descobriu pela programação do evento. Estão planejando estar lá. Fiquei olhando para a mensagem. Então agora eu sabia que eles não estavam apenas ligando, estavam vindo. Posso ser honesta com você por um segundo. Quando li a postagem do Enzo sobre como a família me apoiou a vida toda, eu realmente ri alto na minha sala. Porque as mentiras mais convincentes são aquelas que as pessoas repetem com tanta frequência que começam a acreditar nelas mesmas. Se isso soa familiar para você, se você já foi chamado de ingrato só por querer ser tratado como uma pessoa, diga-me as suas duas palavras. Eu leio cada uma delas. Dia 15 de março, voei para Florianópolis. Aluguei um carro e dirigi por 2 horas pelas estradas cinzentas de Santa Catarina. Terras planas, árvores nuas. Um céu que parecia não ver a luz do sol há semanas. Vale Verde. Apareceu lentamente menor do que eu lembrava. A livraria, a lanchonete, a torre branca da igreja se erguendo acima de todo o resto como sempre. Nada tinha mudado. E de alguma forma, isso fez com que eu sentisse que era eu quem não pertencia mais àquele lugar. O centro comunitário, na Avenida das Flores, estava iluminado como um salão de festas de casamento. Toalhas brancas, decorações por toda parte. Uma faixa estendida na entrada. Tudo polido, tudo perfeito. Como se a cidade estivesse celebrando algo que valesse a pena lembrar. A faixa estendida na entrada dizia: Construindo o Amanhã Juntos, evento de arrecadação comunitária de Vale Verde. 200 lugares. Quase todos ocupados no momento em que entrei pela porta lateral reservada aos palestrantes. Fiz o check-in na mesa de recepção. Uma voluntária olhou para cima e sorriu educadamente. Ela tinha mais ou menos a idade da minha mãe. Familiar daquele jeito distante que as pessoas de cidades pequenas sempre são. Ela olhou para o meu crachá. Senhorita Macedo, bem-vinda. O pastor Marcos está muito animado em tê-la aqui. Eu assenti. Me perguntei se ela reconhecia meu nome, se lembrava de quem eu costumava ser, ou se eu já havia me tornado alguém inteiramente diferente. Eu estava vestida de forma simples, blazer grafite, blusa branca, cabelo preso, limpa, profissional intocável. O crachá no meu peito dizia Aline Macedo, diretora de operações. Carvalho e Vale, palestrante principal. Pela porta pude ver o salão principal. Mesas redondas, 8 cadeiras cada, todas ocupadas. Professores donos de negócios, membros da igreja vizinhos, pessoas que passaram 7 anos ouvindo uma versão de mim que não existia. E na mesa central, minha família. Minha mãe sentada ali em um vestido azul marinho perfeitamente arrumada,
cumprimentando os convidados como se fosse a dona da sala inteira. Margarida Macedo, presidente do comitê. Meu pai ao lado dela, calado como sempre. Laura vestida com algo novo, algo que provavelmente não podia pagar. Enzo perto do buffet, prestando atenção pela metade, rolando a tela do celular. Todos eles a menos de 6 metros de mim, nenhum deles sabendo o que estava prestes a acontecer. O pastor Marcos Silva subiu ao púlpito alto calmo, com aquele tipo de voz que carrega o ambiente sem esforço. Foi ele quem entrou em contato com a nossa empresa. Ele não me conhecia. Não de verdade. Não a versão de mim que existia nesta cidade. Boa noite, Vale Verde, ele começou. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Aplausos educados, o tilintar suave de talheres. Este evento é sobre comunidade, sobre construir algo maior do que nós mesmos. Mais acenos de cabeça, mais sorrisos. Nossa palestrante principal desta noite representa exatamente isso. Ela cresceu em uma cidade pequena, construiu sua carreira do zero e agora atua como diretora de operações da Carvalho e Vale, uma empresa que impactou milhares de famílias. Ela foi recentemente destaque em uma publicação regional de negócios reconhecendo lideranças em ascensão no desenvolvimento comunitário. Sorriu. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas a Aline Macedo. Aplausos. Saí de trás da cortina e caminhei em direção ao palco. As luzes me atingiram e por um segundo, apenas um segundo, eu tinha 23 anos de novo, parada naquela sala de estar, ouvindo minha mãe explicar a 15 pessoas por que eu estava quebrada. Então olhei para cima, 200 rostos, alguns familiares, outros não. E na mesa central, 4 rostos que eu conhecia melhor do que ninguém. O sorriso da minha mãe desapareceu. A boca dela se abriu um pouco, fechou, abriu de novo. Suas mãos agarraram a borda da mesa com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Seus olhos se moveram rapidamente, examinando a sala, verificando quem estava observando sua reação. Mesmo em choque, ela ainda estava atuando. Meu pai pousou o copo com muita força. A água derramou na toalha da mesa. Seu rosto ficou inexpressivo, como se algo que ele tivesse enterrado anos atrás tivesse acabado de ressurgir. Laura levou a mão ao peito. Seus lábios se moveram. Talvez meu nome. Talvez nada. Nenhum som saiu. Enzo congelou no meio de uma mordida. O garfo suspenso no ar, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. Então a sala se levantou. Todos eles, 200 pessoas se levantando. As mesmas pessoas que tinham ouvido que eu era instável, que tinham orado por mim, que tinham sussurrado sobre mim, agora aplaudindo mais alto por mais tempo. E minha mãe permaneceu sentada, paralisada. A única pessoa na sala que não se levantou. Esperei, deixei os aplausos diminuírem. Ajustei o microfone. Respirei fundo. Obrigada, Pastor Marcos, eu disse. E obrigada, Vale Verde. Uma pequena pausa. Faz um tempo. Uma onda de risadas baixas. Algumas pessoas trocaram olhares. Algumas delas tinham começado a me reconhecer. Fiz meu discurso. 20 minutos claro, estruturado, profissional, comunidade, financiamento, desenvolvimento, estratégia, estudos de caso, resultados. O tipo de apresentação que eu já tinha feito muitas vezes antes, controlada a medida perfeita. E então, perto do fim, mudei de direção. Eu cresci em uma cidade como esta, eu disse, deixando minha voz se estabelecer na sala. Algumas pessoas se inclinaram para a frente. Algumas delas já sabiam. Algumas delas estavam começando a me reconhecer. Alguns de vocês talvez se lembrem de mim. Um murmúrio percorreu as mesas. Sutil, mas o suficiente para mudar o ar. Eu fui embora há 7 anos com R$ 500 e uma mala. O silêncio se seguiu. Pesado. Eu não fui embora porque queria, continuei.
Fui embora porque ficar estava me custando algo que eu não podia me dar ao luxo de perder. Ninguém interrompeu. Ninguém se mexeu. Disseram que eu era instável, que precisava de ajuda. Fiz uma pausa. A verdade é que a ajuda de que eu precisava era distância. Aquele foi o momento à mudança. As pessoas pararam de ouvir por educação e começaram a ouvir porque precisavam. E tudo o que construí desde então começou com uma coisa. Eu disse: alguém escolheu me ver como uma pessoa. Deixei isso assentar. Não um problema para consertar, não uma história para explicar apenas uma pessoa. A sala prendeu a respiração. Comunidade não é apenas sobre financiamento ou edifícios, eu disse. É sobre ver as pessoas com clareza, não a versão que é conveniente, não a versão que se encaixa em uma narrativa, mas a pessoa real parada na sua frente. Eu não olhei para minha mãe. Não precisei. O silêncio já tinha feito isso por mim. Na terceira fileira, minha ex-professora cobriu a boca. O homem ao lado dela virou-se lentamente para a mesa da minha família. Então os sussurros começaram. Aquela é a filha da Margarida. Eu achei que ela estava. Ela é diretora. Terminei, dei um passo para trás e a sala se levantou não por obrigação, mas por constatação. Os aplausos duraram mais desta vez, mais fortes, mais honestos. Na mesa central, minha mãe não se levantou. Permaneceu sentada, mãos cerradas, rosto tenso, controlado. A parte de networking da noite se dissolveu em outra coisa. Desci do palco e as pessoas me cercaram, vozes se sobrepondo, mãos se estendendo. Nós não sabíamos. Você deveria estar orgulhosa. Sua avó estaria tão orgulhosa. Eu concordei, agradeci ouvir. Então minha mãe apareceu cortando a multidão, precisa controlada. Ela parou na minha frente com um sorriso travado no lugar. Aline, ela disse, abrindo levemente os braços. Que surpresa. Por que você não nos avisou que vinha? Eu não me movi. Você tinha meu número, eu disse. Há 7 anos. O sorriso dela vacilou apenas uma vez e depois voltou. Você envergonhou esta família, ela sussurrou. Eu não mencionei ninguém, respondi calmamente. Se as pessoas ligaram os pontos, não é minha responsabilidade. Laura se intrometeu. Temos tentado falar com você, ela disse. Precisamos conversar. Eu ouvi as mensagens, eu disse, todas as 43. O rosto dela ficou tenso. Nenhum pedido de desculpas, acrescentei. Só as mesmas 2 palavras. Olhei para ela. Ajude-me. Meu pai deu um passo à frente. Aline, não aqui. Você teve 7 anos para escolher outro lugar. Eu, Sus. Você não escolheu. Enzo se aproximou por trás deles. Você acha que é melhor que a gente agora? Balancei a cabeça. Não acho que cansei de ser menos do que vocês precisavam que eu fosse. Dei um passo para trás, alisei meu blazer, acenei uma vez para o pastor Marcos, me virei e caminhei em direção à saída sem pressa, sem raiva, sem olhar para trás. Eu já tinha feito isso uma vez. Não precisava fazer de novo. Fiquei no carro por um tempo, as mãos apoiadas no volante, respirando lentamente pelas janelas. Eu podia ver as pessoas se reunindo lá dentro, conversando, olhando para a porta. Pela manhã, a cidade inteira estaria falando, mas desta vez não seria a versão dela sobre mim. Liguei para Raquel. Feito, eu disse. Você disse tudo. Sim. Como você se sente? Pensei a respeito e então respondi, como se finalmente tivesse a minha própria idade. Ela riu baixinho. Naquela noite, no meu quarto de hotel, abri meu notebook e escrevi um e-mail para todos eles. Estou escrevendo isso uma vez. Não vou ser fiadora de empréstimos. Não vou mandar dinheiro. Não vou financiar nada. Não estou com raiva. Sou clara. Se vocês querem um relacionamento comigo, isso não começa pedindo ajuda. Começa com honestidade.
Um pedido de desculpas real pelo dinheiro, pelas mentiras, por dizer às pessoas que eu estava quebrada enquanto eu construía uma vida. Até que isso aconteça, desejo-lhes o bem. Mas a minha resposta é não. Li uma vez, enviei e fechei o notebook. Apaguei a luz e fiquei deitada ali no silêncio. Sem raiva, sem lágrimas, apenas a calma de alguém que finalmente parou de negociar com pessoas que nunca valorizaram o acordo. Uma semana após o evento, fiz uma ligação que vinha adiando há anos. Encontrei o número do advogado da minha avó, Dr. Henrique. Ele estava aposentado agora, com 81 anos, vivendo tranquilamente em um condomínio perto de Florianópolis. Mas quando me apresentei, ele se lembrou. Sua avó era uma mulher excepcional, ele disse, mais forte do que a maioria das pessoas percebia. Ele me contou que ela o havia procurado pessoalmente não porque precisava, mas porque não confiava na minha mãe com as contas. Ela me fez prometer manter tudo documentado, ele disse. Fechei os olhos por um momento. E quando minha mãe falsificou a minha assinatura? Eu perguntei. Houve uma pausa, uma longa expiração. Eu não soube até mais tarde, ele admitiu. A essa altura já era tarde demais. O prazo legal tinha passado. Sinto muito, Aline. Eu deveria ter feito mais. O dinheiro se foi. 50.000 reais. Legalmente não havia nada a recuperar. Mas eu não estava mais pensando no dinheiro. Eu estava pensando no que minha avó teria querido. Não vingança, não reembolso outra coisa, algo que durasse. Legado. Alguns dias depois, entrei em contato com uma universidade em Curitiba, falei com o escritório de assistência financeira deles e criei algo. Uma pequena bolsa de estudos anual, financiada pelo meu próprio salário, para alunos que relatassem não ter apoio familiar, não porque os pais não podiam ajudar, mas porque os pais escolheram não fazê-lo. Eu a chamei de Bolsa de Estudos Comunitária Leonor Macedo. O anúncio foi simples. 2 parágrafos no site da universidade. Meu nome, o nome da minha avó e uma foto, aquela da caixa. Eu, com 6 anos, sorrindo, a falha nos dentes, as mãos dela apoiadas nos meus ombros, as pérolas captando a luz. Não era sobre o dinheiro, era sobre reescrever o final. Minha avó tinha passado a vida inteira ficando calada, segurando tudo, vivendo dentro de um sistema que ela nunca se sentiu forte o suficiente para deixar. Ela ficou, ela suportou. E ela morreu cercada por pessoas que nunca a entenderam. Eu não podia mudar a história dela, mas eu podia mudar o que vinha depois. Deixem que pesquisem isso. Deixem que vejam isso. 3 dias após o evento, Lúcia me ligou. Deixei tocar 2 vezes antes de atender. Ela já estava chorando quando atendi. Eu deveria ter dito alguma coisa, ela disse. Naquela época, naquele jantar, em todos os jantares, eu via o que sua mãe fazia com você e não dizia nada. Recostei-me na cadeira. Você está dizendo algo agora, eu disse. Isso importa. Não parece o suficiente. Não é, respondi honestamente. Mas é um começo. Houve silêncio na linha. Então ela falou de novo mais suave. Eu entendo. Fechei os olhos brevemente. Preciso de tempo, eu disse a ela. Agradeço o que você disse. Agradeço o aviso sobre o evento, mas a confiança não volta simplesmente porque alguém diz a verdade uma vez. Eu sei, ela disse. Sua voz se estabilizou. Posso te contar o que tem acontecido aqui desde que você foi embora naquela noite. Hesitei, mas assenti mesmo que ela não pudesse me ver. Pode falar. A cidade está falando, ela disse, sem parar. Todo mundo está se perguntando a mesma coisa. Não precisei que ela terminasse. Sua mãe disse às pessoas que você estava numa clínica, ela continuou. Agora eles viram você naquele palco. Inclinei-me ainda mais para trás na cadeira. Ela não pode ir a lugar nenhum sem que alguém toque no assunto, disse Lúcia. No supermercado, na igreja, em todo lugar.
Eu não disse nada. O pastor Marcos não disse nada publicamente, acrescentou ela. Mas ele ligou para ela, pediu que ela deixasse a comissão do evento. Deixei isso assentar. Ela disse às pessoas que foi escolha dela. Lúcia disse baixinho. Mas todo mundo sabe. Não senti nada. Nem satisfação, nem culpa, apenas distância. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Qualquer coisa. Quando você viu ela pegar aquele dinheiro, quando você soube que ela falsificou minha assinatura, por que você não a impediu? O silêncio do outro lado foi imediato pesado. Então a voz dela voltou. Pequena honesta. Porque eu tinha medo que ela fizesse comigo o que fez com você, ela disse. E me arrependo disso todos os dias. Não a interrompi, não a consolei. Porque algumas verdades não foram feitas para serem suavizadas. Foram feitas para serem ouvidas. Eu acreditei nela. Uma vergonha assim não sai limpa, não chega em frases arrumadas ou respirações constantes. Ela fica presa na garganta, irregular e pesada como algo que ficou enterrado por muito tempo e finalmente forçou a saída. Nos falamos de novo, eu disse calmamente. Só me dê um tempo. Eu darei, Lúcia sussurrou. Encerrei a ligação e fiquei sentada lá por um tempo. E pela primeira vez em anos, a palavra família não pareceu afiada. Não pareceu algo que eu tinha que evitar. Pareceu apenas complicado. Lá em Vale Verde, reputação sempre foi moeda de troca e minha mãe tinha acabado de perder a dela. Não da noite para o dia, não de forma dramática, mas lentamente, silenciosamente, como papel deixado na chuva, amolecendo nas bordas, até não conseguir mais manter a forma. Começou em lugares pequenos, na lanchonete, nos correios, na farmácia, nas manhãs de domingo, na igreja conversas curtas que se alongavam um pouco mais do que o normal. Ela disse que a filha estava em tratamento. Mas você viu ela palestrar? Ela é diretora agora. Estive orando por ela todo esse tempo. Ninguém chamava isso de fofoca. Não era alto o suficiente para isso. Era correção. As pessoas ajustando a história que lhes haviam contado. A versão de mim que minha mãe criou estava sendo substituída. E desta vez ela não estava no controle porque a verdade já tinha entrado na sala e se apresentado. O pastor Marcos lidou com isso silenciosamente. Nenhuma declaração pública, nenhum confronto. Mas ele pediu à minha mãe para deixar o comitê só por enquanto. Ele disse: Deixe as coisas se acalmarem. Ela disse às pessoas que foi escolha dela que queria se concentrar na família. Mas em uma cidade como aquela, as pessoas sempre sabem a diferença entre deixar o cargo e ser convidado a se retirar. Meu pai fez algo que eu nunca esperei. Ele se mudou para o quarto de hóspedes. Nenhum anúncio, nenhuma discussão, apenas uma decisão silenciosa. Uma porta se fechando depois de décadas aberta. Lúcia me contou que os ouviu uma noite. Você mentiu, ele disse. Silêncio. Você disse às pessoas que ela estava quebrada, ele continuou. E ela ficou naquela sala e provou que você estava errada sem nem dizer o seu nome. A voz da minha mãe retrucou. Ela virou todo mundo contra mim. E então meu pai disse algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Não, ele disse. Você fez isso sozinha. Ela só apareceu. Foi a primeira frase honesta que já ouvi dele. Tarde demais para mudar o que aconteceu entre nós, mas talvez não tarde demais para ele finalmente enxergar. Laura perdeu a casa sem um fiador. Tudo desmoronou mais rápido do que ela esperava. O banco não esperou. 60 dias. Isso foi tudo o que levou. Ela empacotou o que pôde, guardou o resto e voltou para a casa dos meus pais. Saudos Xavier. Para o meu quarto antigo. Lúcia me contou isso com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil. Ela está dormindo no seu quarto, ela disse. Aquele com as marcas de prego na parede. Não respondi de imediato. A régua de medir altura ainda está lá? Perguntei. Sim, ela disse suavemente.
Ninguém pintou por cima. Laura, a que sempre teve tudo entregue em suas mãos. A poupança, o carro, a atenção, a certeza de que as coisas sempre se ajeitariam. Agora, com 32 anos divorciada, recomeçando num quarto que costumava pertencer à irmã que ela nunca defendeu. Senti satisfação um pouco, mas principalmente senti outra coisa: compreensão. Laura nunca precisou lutar, nunca precisou construir nada a partir do zero. E quando tudo do qual ela dependia desapareceu, não havia nada por baixo. Ser a favorita não te faz mais forte. Apenas esconde o quanto você está despreparada. Ela ainda não havia pedido desculpas. Lúcia disse que ela ainda estava dizendo às pessoas que, se eu a tivesse ajudado, as coisas seriam diferentes ainda, culpando, ainda evitando, ainda a mesma. Mas uma noite, Lúcia a viu parada na porta daquele quarto, apenas parada ali, passando os dedos em uma das marcas de prego, o lugar onde a foto da minha avó costumava ficar pendurada. Ela não disse nada, não se mexeu. Apenas ficou parada lá, como se estivesse tentando entender algo que havia ignorado por muito tempo. As consequências do Enzo vieram de forma diferente. A namorada dele viu o post, aquele me chamando de ingrata, aquele que ele achou que o tornava o dono da razão. Ela não concordou. Você humilhou sua própria irmã, ela disse a ele. Lúcia disse que ela fez as malas enquanto falava. Isso não é alguém com quem eu quero estar. Ele apagou a postagem, mas não importava. Os prints já tinham se espalhado. Em cidades pequenas, nada desaparece de verdade. Pela primeira vez, Enzo aprendeu que as palavras não desaparecem simplesmente depois que você as diz. Elas ficam. Meu pai me escreveu 6 semanas depois. Uma carta escrita à mão cuidadosa, como se cada palavra tivesse sido pesada antes de tocar a página. Aline, não sei se mereço dizer isso, mas me desculpe. Não pela sua mãe, por mim, por ter ficado em silêncio, por ter escolhido o conforto em vez de você. Você merecia algo melhor. E eu sei disso agora. Li 2 vezes, dobrei e coloquei na minha gaveta. Não respondi. Foi o primeiro pedido de desculpas real que recebi da minha família. E veio de quem havia dito nada por mais tempo. 3 meses depois, em um domingo tranquilo à noite, eu estava na minha cozinha cozinhando. Raquel estava rindo de algo na sala de estar. Olivia estava sentada no sofá com uma taça de vinho. Alguns colegas de trabalho estavam arrumando a mesa. 6 cadeiras de segunda mão que não combinavam. Minhas. Este era o meu jantar de domingo. Agora toda semana com as mesmas pessoas, sem expectativas, sem papéis. Apenas pessoas que escolheram estar ali. Quando nos sentamos, olhei ao redor da mesa e pensei em outra mesa mais longa, mais barulhenta, cheia de pessoas que nunca me enxergaram de verdade. Esta mesa era menor, mais simples e, de alguma forma, parecia ser tudo. A carta do meu pai ainda está na minha gaveta. Eu não a respondi. Talvez eu responda. Talvez não. Não estou apressando essa decisão. Minha mãe não me procurou novamente, nem a Laura. Enzo mandou uma mensagem, apenas uma palavra. Desculpe. Nenhuma explicação, nenhum acompanhamento. Eu vi e deixei lá. Não sei o que acontece a seguir. E pela primeira vez não preciso saber. A porta não está trancada, mas também não está aberta. Ela apenas existe esperando por algo mais do que palavras. Até lá eu tenho esta vida. E isso é o suficiente. Houve um tempo em que achei que amor significava ficar suportar e aceitar qualquer coisa que me fosse dada apenas para manter a palavra família intacta. Mas esta jornada me ensinou algo mais profundo. Amor sem respeito é apenas controle disfarçado. Ir embora não foi fraqueza. Foi a primeira decisão honesta que tomei por mim mesma. Escolher não voltar, não financiar pessoas que nunca me valorizaram e exigir responsabilização em vez de aceitar o silêncio. Fui eu escolhendo o amor próprio em vez da aprovação.
Se você faria a mesma escolha que eu fiz, protegeria sua paz, exigiria a verdade e se recusaria a ser usado. Escreva: Estou com você. Se você acredita que eu deveria ter voltado, ajudado e mantido a família unida, não importasse o que acontecesse, escreva volte. E se você ainda está pensando a respeito, talvez dividido entre coração e lógica, escreva outras opções. Compartilhe sua história comigo. Quero ser sua amiga, alguém que pode compartilhar suas alegrias e tristezas. Sua voz importa mais do que você pensa. Cada comentário que você deixa pode ajudar alguém lá fora a se sentir menos sozinho ou a encontrar a coragem de escolher a si mesmo. E se essa história significou algo para você, um simples curtir e inscrever-se ou compartilhar pode levar esta mensagem mais longe do que eu jamais poderia sozinha. Te vejo na próxima história. Bem-vindo ao Confissões de Família. Nossas histórias vão além do entretenimento, ajudando os espectadores a reconhecer comportamentos tóxicos, a entender limites e a refletir sobre seus relacionamentos enquanto reforçam a autoestima e a força para curar e seguir em frente. Cada vídeo segue um fluxo de trabalho estruturado, garantindo qualidade e valor para o nosso público. Obrigado por estar aqui.